Olá, hoje estamos aqui reunidos para conversarmos a respeito da lição de Emmanuel, que foi ditada para Chico Xavier. A lição é extraída do livro Fonte Viva, capítulo 9, com o título Estejamos Contentes. Como sempre, as lições de Emmanuel, desses livros Fonte Viva, Pão Nosso, são retiradas a inspiração, que ele vai desenvolver o pensamento, de uma passagem do Evangelho. Hoje, a passagem está numa carta de Paulo a Timóteo. E a frase é a seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Só para nós entendermos um pouco a situação, Timóteo se encontrava na Macedônia e Paulo em Roma. Essa carta, como muitas outras, são cartas de estímulos para que aqueles que estão tomando conta da nova igreja cristã continuem com força, com empenho e tenham orientações. Timóteo era muito querido por Paulo, porque ele o conheceu muito jovem, era um jovem grego que se converteu ao cristianismo e foi seguidor de Paulo e o ajudou muito na missão da divulgação da palavra de Jesus. Paulo estimava muito ele e confiava muito. Essa carta é um estímulo, então, para os sacerdotes novos que estavam divulgando e protegendo o cristianismo. Essa frase é muito interessante e mais completa está: pois nada trouxemos para esse mundo, igualmente nada vamos levar. Portanto, se temos alimento e vestiário, contentamo-nos com isso. Bom, Emmanuel, ele divulga a seguinte ideia para nós nessa maravilhosa lição. Ele começa fazendo uma comparação com um grande agricultor que planta trigo. Ele vai ter muito trigo com a plantação dele, mas mesmo na mesa de um grande agricultor, ele só comerá algumas fatias de pão. Uma pessoa que tem uma fábrica de tecidos, mesmo essa pessoa, por mais que produza o tecido, ela também terá uma quantidade de tecido que ela poderá usar para si própria, para a sua família. Então, o que nos convida a pensar? Que sempre vai ter um excedente. E o que nós vamos fazer com esse excedente? Emmanuel diz: gula e avareza são sinônimos de um grande defeito de caráter. Então nós podemos pensar, seguindo mais adiante com a lição, que Emmanuel vai trazendo toda uma ideia de um comportamento que não seja egoísta e que nós conseguimos sempre aplicar a caridade. E ele compara assim, que a caridade não depende de uma bolsa cheia. A caridade, na verdade, é algo muito maior, é um bem muito maior. É um bem que pode ser espontâneo, porque ele vai das pequenas coisas às grandes coisas. Tem uma definição muito boa no Livro dos Espíritos, que fala assim, uma das perguntas, a pergunta 866, é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Então a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as perfeições alheias, perdão das ofensas. Eu sei que parece um pouco distante, pensando em nós que ainda temos tantas imperfeições, mas então precisamos agora também compreender a definição da palavra egoísmo, do sentido do que é o egoísmo que os espíritos passaram para Allan Kardec. Então, o sentido do egoísmo, na questão 917, pergunta-se assim: qual é o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, é o egoísmo a mais difícil de se desenraizar, porque deriva da influência da matéria. Então, nós temos aqui dois pontos, como se a gente estivesse lidando com as nossas possíveis perfeições e as nossas imperfeições. Como estamos todos num planeta ainda de expiação, um planeta de regeneração, onde nós precisamos evoluir espiritualmente, nós temos esse confronto, onde nós vamos trazer experiências anteriores, mais apego ou menos apego à matéria,
sentimentos mais nobres, sentimentos a serem ainda trabalhados. E o que nós podemos pensar dentro desses ensinamentos todos, dessa reflexão, é que como nós vamos chegar nessa meta? Primeiro nós precisamos descobrir dentro de nós como nós somos, quem nós somos, como nós pensamos, quais são as nossas dificuldades pessoais, quais são os nossos vícios, o que nós poderemos melhorar em nós mesmos. Nós temos sempre a máxima dentro do Espiritismo, que é a reforma íntima. A reforma íntima é uma análise pessoal, é uma autoanálise e é uma busca de uma melhora. Qual é o nosso guia? Nosso guia é Jesus. Jesus nos traz uma vivência no bem e ele nos traz um ensinamento das suas palavras sempre para nós voltarmos para o bem. E nós podemos entender, como ele diz, o meu mundo não é este mundo, é um mundo muito maior. Então o nosso mundo também não é esse mundo. Esse mundo é um mundo de passagem. E é um mundo que nós vamos fazer a nossa viagem futura calcada no que nós fizemos aqui. Então, temos o livre-arbítrio e nós vamos aproveitar nossa experiência para fazer coisas edificantes, de pensamentos, de obras e coisas que talvez não sejam tão belas. Mas nós podemos sempre estar à procura de uma melhora. E nos perdoarmos também. Essa benevolência que nós falamos, essa atitude de perdão, também voltada a nós. Sabemos que nós temos sim uma dificuldade de fazer esse caminho, mas Jesus acreditou em nós. Ele veio até aqui para nos ensinar. Ele sempre teve paciência com todos, até no final da sua vida ele pede ao Pai que perdoe a todos, porque não sabe o que fazem. Não há um julgamento de condenação para nós. Então nós sempre temos uma oportunidade de acreditar que podemos fazer algo melhor. Na lição, Emmanuel também traz uma frase maravilhosa a respeito das gotas de água, que elas caem uma por uma. Quando nós olhamos uma chuva intensa, a sensação que dá é que uma chuva é uma coisa compacta. A gente não analisa a chuva como de gota em gota. E Emmanuel fala que de gota em gota nós vamos fertilizar o solo e essas glebas inteiras de terra serão produtivas. Fazendo uma analogia conosco, é isso. Nós podemos acreditar que talvez seja aparentemente muito lento e muito pouca a nossa melhora, mas é a gota por gota. É assim que se faz. É assim que nós vamos para frente. Tem na filosofia dos celtas, que era um povo bastante adiantado para sua época, já acreditavam em Deus único, eles têm uma comparação, assim, um entendimento da vida que eu achei muito interessante para nós podermos pensar aqui, que tem a ver muito com a reforma íntima. Diz assim, que a vida é como uma espiral. Então a espiral começa, ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Só que a espiral deles acaba com um único ponto. É como se ela vai afunilando para cima e cada vez diminuindo mais. E o que eles falam do ponto? Que tudo acontece na nossa vida simultaneamente. Então nós passamos pela situação onde nós vamos ter alegria, tristeza, medo, coragem, amor, desamores, e nós passamos muitas vezes pelo mesmo ponto. E aí quando nós conseguimos aprender com essa experiência, conseguimos progredir um pouco mais e subimos um pouco na espiral que cada vez se afunila mais. Quando nós chegamos no ponto, naquele ponto que termina a espiral, é que nós chegamos na nossa sabedoria suprema, nós chegamos na sabedoria divina, nós chegamos a Deus. Então, olha que bonito. É a mesma coisa que nós pensamos dentro da ideia de uma reforma íntima. Nós vamos melhorando, vamos pensar em termos de patamar, nós vamos subindo de patamar e cada vez mais nós podemos nos aproximar de Deus. O que é que a gente está conversando, na verdade, também, se a gente tem que considerar isso? É que nas experiências das nossas vidas, todas são ricas. Por mais dolorida que elas sejam, nós temos sempre pensar que elas são um aprendizado para algo maior e nunca para nós perdermos a esperança. Se pensarmos num céu
muito nebuloso, muito negro, aonde está havendo um princípio de tempestade, e a tempestade se forma e é aquela sensação assim de tudo escurecendo, ainda assim nós sabemos que o sol está brilhando lá atrás e que quando essa tempestade passar, o sol volta a brilhar para nossos olhos. Então, nós nunca devemos perder a esperança, seja lá o que esteja acontecendo, pensar que esse sol continua brilhando. Assim são as nossas experiências. Nós vamos passar nessa espiral celta em pontos que são desagradáveis, ou na reforma íntima que vamos nos analisar, nos arrepender de coisas, mas nós vamos ter essa experiência, a experiência de que existe o sol, existe essa chance de nós sempre estarmos em contato com algo maior. E podemos pensar no sol como Deus, como Jesus que veio nos iluminar aqui na Terra. Ele veio trazer o quê? Esse pensamento, um pensamento tão fraternal, tão amoroso, que ele diz para nós nos amarmos uns aos outros como nós nos amamos. Isso é muito importante. Isso é, podemos eliminar todo tipo de preconceito e aplicar o que já foi dito aqui, a benevolência, a indulgência, o perdão, é ter esse exercício pronto dentro de nós. E como que nós aprendemos isso? Aprendemos com estudo. A filosofia espírita é certeza de que traz todos esses ensinamentos. Mas como Kardec aponta que a fé raciocinada, não adianta apenas nós lermos o Livro dos Espíritos ou o maravilhoso livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um código de comportamento, de honra, de como ser, de como estar no mundo, baseado nas lições de Jesus. É maravilhoso esse livro, um livro de leitura de cabeceira, recomendo a todos que tenham, é muito bom. Mas como que nós temos que fazer? Nós temos que introjetar isso, nós temos que abrir um espaço interno para nós, aonde essas novas ideias, essa nova forma de ser possa fazer parte de nós. Se nós pensarmos, como havíamos dito há pouco, que o egoísmo contém o quê? Todas as imperfeições, todas. Então, combater as nossas imperfeições é combater o egoísmo. E ainda no Livro dos Espíritos traz um outro aspecto do egoísmo. O egoísmo pode ser uma forma defensiva de ser. Então, por quê? Vamos enfrentar nossos medos, vamos ver o que está acontecendo. Importantíssimo, então, é nós termos uma ligação profunda com nós mesmos e podemos nomear quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas. Eu vim para a vida fazer o quê? Eu vim envelhecer? Eu posso envelhecer. Envelhecer é só dar certo, passamos muitos anos por aqui, a tendência é nós envelhecermos. Ou eu vim aprender com a experiência, eu vim me modificar, eu vim me melhorar, eu vim melhorar todos que estão comigo nesta encarnação e deixar o mundo melhor para os que estão chegando e para mim mesma. Quando? Ou para nós mesmos, né? Quando nós reencarnarmos, eu reencarno melhor, num mundo melhor, que eu contribuí com isso. Se nós pensarmos em termos de ecologia, nós sabemos que o melhor que nós precisamos deixar aqui para os nossos futuros filhos, né? Vamos chamar toda a humanidade assim, é o quê? É deixar um planeta habitável. E habitável não só com boas árvores, bons rios, mar despoluído, mas com pessoas que tenham um lugar para elas florescerem bem. Isso tudo ficará, porque, voltando à nossa passagem, estamos de passagem, se levamos aquilo que nós fizemos aqui, nós vamos deixar aqui também coisas boas e vamos voltar melhorados para a nossa vida espiritual e depois voltar para a vida material no mundo melhorado também. Então, as oportunidades, elas estão muito claras. Existe o quê? Que nós façamos um balanço, que nós possamos pensar nessas lições, pensar aqui em Emmanuel, que fala numa frase tão bonita aqui, que nós deixemos brilhar os nossos sentimentos verdadeiros para iluminar a todos. Então, é isso, sabe? Nós muitas vezes temos experiências desagradáveis e daí passamos a viver de uma forma como se todo mundo pudesse ser uma ameaça. Aonde nós podemos pensar que nós temos a oportunidade de sabermos que sempre estamos acompanhados por uma boa espiritualidade, que vai nos inspirar, que vai nos ajudar
e que depende de quê? Que eu acredite e cultive essa fé em mim. A fé nos protege, a fé nos leva a superar nossos problemas e a fé fará com que nós possamos ter momentos muito felizes. Também tem uma questão muito boa para nós não terceirizarmos o nosso estado de espírito, a nossa felicidade, aonde a gente possa arrumar algumas desculpas até cabíveis de certa forma, mas sabermos que sempre somos responsáveis por nós e por nosso bem-estar. Então, na questão 921, também do Livro dos Espíritos, está dito assim: diz que o homem é artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e gozar uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência nesse plano. Vejam só, aqui diz muito isso, nós é que vamos escolher. Nós sabemos já pensamos muito, já foi falado muitas vezes, talvez muitos de nós já tenhamos lido, ouvido outras palestras, de que tenhamos que passar por algumas coisas desagradáveis, mas a forma como nós encaramos essa maneira, esse momento desagradável, é que fará toda a diferença. Nós podemos passar com muito pesar ou procurar entender o que está acontecendo e procurar as portas novas, oportunidades novas, um momento novo para nós podermos continuar a nossa existência. A fé verdadeira nos leva a um lugar maravilhoso. Ela tem que ser cultivada com o estudo, com o aprendizado, com a dedicação e sempre sabendo de que quem busca achará. Eu busquei também a definição da palavra contente no dicionário. Olha que interessante. É aquele que consegue alcançar seus objetivos, metas e desejos. Sente-se satisfeito, repleto de alegria e felicidade. Ser contente, então, é alguma coisa que dá trabalho. Nós vamos ter que saber quais são, como nós falamos há pouco, nossas metas, nossos objetivos, e nós temos que fazer essa construção. Mas quando atingimos isso, nós nos sentimos muito bem. Essa é a ideia da caridade. E é uma caridade nesse sentido amplo, é uma caridade onde nós não precisamos ter medo de ser caridosos, porque se caridade é a nossa maior virtude, como Jesus traz e nos ensina, com certeza ela não pode fazer mal a nenhum de nós. Nós saberemos sempre dosar a prudência conosco, a prudência com a nossa família e a caridade que nós temos que ter com todos. Começa essa caridade dentro de nós e nós vamos transbordar esse amor, vamos fazer com que esse amor passe para todos que estão perto de nós. Eu tenho um poema do poeta da fase romântica, Vicente de Carvalho. Eu trouxe um trecho, e que é um trecho para nós fazermos uma reflexão. Fica um convite para eu fazer essa reflexão, e nós faremos essa reflexão juntos. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós nunca alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos aonde estamos. Fica um desafio. Aonde nós vamos pôr esse poema que chama felicidade? Aonde vamos pôr a nossa felicidade? Num lugar, num patamar aonde nós podemos atingir? Ou nós vamos sempre colocar onde nós não vamos conseguir chegar? Mas eu desafio sim o poeta, né? Eu acho que sim, tenho certeza que sim, que podemos alcançar a felicidade. E fica como a lição que veio trazida de Jesus, veio clareada numa frase de Paulo e na lição do Emmanuel. Como? Com fé, com esperança, com perseverança e, acima de tudo, com caridade. Então, eu agradeço muito, obrigada e desejo que todos nós estejamos contentes.